Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um devocional. Hoje nós vamos ler Colossenses 1,13, que está escrito assim: Pois Ele, referindo-se a Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ali Paulo escreve para uma igreja chamada Colossos, para uma cidade que se chama Colossos, para o pessoal ali, a igreja que se reunia ali, fica na Ásia. E ali ele estava lembrando, olha, vocês estão andando num caminho que não é o caminho que Deus tem para vocês. Vocês estão, às vezes, andando por caminhos errados, vocês estão cometendo erros graves. Mas vocês não podem fazer isso. Ali em cima ele fala assim, ó, vocês precisam viver de maneira digna do Senhor para que vocês agradem Ele, frutifiquem no Espírito e vivam o poder de Deus. A Bíblia cita que tem o império das trevas e assim como tem o reino da luz. O império, o imperador é aquele que ele manda e todos têm que obedecer. E se eles não obedecem aquilo que ele impõe, ele pode até matar. Agora o reino é diferente. Aqui nos nossos dias de hoje nós temos a Inglaterra, que é um reino. Morreu recentemente a rainha Elizabeth, agora tem o rei George, se eu não me engano, que assumiu. Eles arrecadam ali os recursos e esses recursos eles destinam para as coisas do povo. Ou seja, ele procura sempre uma melhor moradia, alimentação, tudo que é melhor para o povo. E Deus, quando ele fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, inspirado por Deus, é pela questão de, num reino, o que o Senhor quer fazer para nós é o melhor, o que Ele quer dar para nós é o melhor. Porém, quando a gente está andando nos caminhos que não são dele, que vão ao contrário daquilo que Ele fala, nós não conseguimos viver a plenitude, tudo aquilo que Ele tem para nós. E quando nós estamos no império das trevas, que Satanás vem aqui e manda, ele quer pôr fardo pesado sobre nós, ele quer achar com que a gente precisa fazer coisas que às vezes a gente não precisa, ele quer colocar culpa, ele quer colocar falta de perdão, raiva, ira, todas essas coisas sobre as nossas vidas. Mas aí que entra a palavra de Deus. Nós precisamos fechar a porta para o império das trevas e abrir para o reino da luz. Mas como fazer isso? Através das nossas ações, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, Deus quer que eu seja feliz, Deus conhece o meu coração. Tudo bem, Ele conhece o seu coração, mas vamos supor assim, você tem carteira de motorista e você sabe dirigir, certo? Mas se você não obedecer às leis de trânsito, você pode levar multas e você pode até perder a sua carteira. É a mesma coisa a Deus, Ele pode até conhecer o seu coração, mas se você não vive em obediência ao que Ele fala, não adianta, você pode perder a presença dele na sua vida. Tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Ele fala que cada pessoa tem a sua linguagem do amor. Tem pessoas que às vezes gostam de ganhar presente, então não adianta eu ir lá e falar palavras lindas para ela, que talvez aquilo não agrade ela tanto. Por isso que é importante a gente conhecer a linguagem de amor de cada um, para que a gente possa agradar aquela pessoa da maneira que realmente vai fazer efeito para ela. Outro dia eu ouvi falar que a linguagem do amor de Deus é a obediência. E eu achei isso incrível porque realmente é verdade. Que nem eu disse, Deus pode conhecer meu coração, Deus pode conhecer que eu quero fazer o bem, que eu quero fazer coisas conforme a palavra, mas se eu não fizer, não adianta. O que importa mesmo é obedecer a palavra. Porque, na verdade, muitas vezes a gente pode falar, nossa, mas Deus é exigente de querer isso de nós. Na verdade, o que acontece? Deus, ele pede certas coisas não pro bem dele, mas pro nosso bem. Porque, por exemplo, não cobice, não traia, não minta, não roube. Isso não vai fazer diferença para Deus. Ele é Deus. Quem eu sou, quem eu deixo de ser, não muda Deus. Quando eu obedeço aquilo que ele fala, muda eu. Me molda conforme o padrão dele e faz com que as bênçãos dele possam vir sobre a minha vida e que as maldições possam ser quebradas na minha vida. Porque sem santificação, a Bíblia diz que ninguém verá o Senhor. Nós precisamos andar para nos santificar conforme a palavra de Deus. A Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se eu não conheço, como obedecer? Mas se eu conheço, às vezes eu vou ter que abrir mão de certas coisas para obedecer e viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Os 8, do 33 ao 37 diz assim: Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios,
Nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele fala ali, ó, é Deus quem nos justifica. O Senhor justifica o meu e o seu pecado. Ele fala, quem fará alguma acusação contra o escolhido de Deus? Lá em Mateus ele vai dizer assim, muitos são chamados, mas pouco escolhidos. É engraçado que é uma coisa que, acho que foi semana passada, eu estava estudando sobre isso, e eu sempre pensava assim, a pessoa tem um chamado, nós precisamos ouvir o chamado. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Ou seja, eu posso até ter um chamado, mas eu posso não ser escolhida, porque vai depender da minha conduta. Como eu faço para ser escolhida? Não tem condenação contra os escolhidos de Deus, ou seja, o Senhor está te chamando. Ele tem um chamado para a sua vida. Mas conforme a tua conduta, conforme a tua obediência, não adianta o teu coração querer ajudar uma pessoa, mas a tua conduta é trair, mentir, enganar, pegar aquilo que não é seu, não está batendo. Então não adianta Deus conhecer o seu coração, saber que se você não obedece, o que vale de verdade é a ação. Se alguém chegar para você e fazer algo que você não gosta, que vai te magoar, chatear, algo realmente ruim, não adianta a pessoa falar assim, não, mas o meu coração tá sentindo isso, meu coração é dessa forma, mas o que importa é a atitude que a pessoa tem com você. Da mesma forma, qual a atitude que você está tendo para com Deus? Qual a atitude que eu estou tendo para com Deus? Será que é de obediência daquilo que agrada a Ele? E lembre-se, aquilo que agrada a Ele é o que é melhor para nós, pois Deus nunca vai querer aquilo que é para o nosso mal. 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, quando nós nos voltamos ao Senhor, nós nos convertemos dos nossos maus caminhos. Ele não diz assim, continue praticando os mesmos atos pecaminosos. Não, ele fala, se converta dos seus maus caminhos. A conversão é quando você está andando numa rua e você faz aquela conversão para virar para o outro lado em outro sentido. Então, quando você se converte dos seus maus caminhos, você para de fazer eles e você começa a fazer caminhos que são contrários. Os bons que você está fazendo, caminhos que já agradam a Deus, continue, mas os maus se converta. E quando você orar e clamar a Deus, Ele nos ouvirá do céu. Ele perdoará os nossos pecados quando nós nos convertemos dos maus caminhos que temos fazendo, quando nós olharmos para o outro lado e seguirmos em outra direção, na direção da obediência, na direção daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Em Mateus 16:25 diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Eu não sei se vocês lembram de Pedro, eu acredito que a maioria conheça, quando Judas entregou Jesus nas mãos dos chefes, dos sacerdotes. Jesus foi para ser, apanhou ali, foi crucificado e passou a noite ali. E Jesus tinha dito para Pedro assim, ó, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes você me negará, Pedro. Ali naquele momento, as pessoas olhavam, você que andava com ele? Disse, não, eu não. O outro olhou e falou assim, não, você sim é um deles. Ele disse, não, eu não. E na terceira vez, da mesma forma, ele disse, não, eu não. Ele quis preservar a vida dele. Só que no fim ele perdeu, porque ele, naquele momento, ele se afastou da presença de Deus, ele negou a Cristo. Mas Jesus, conhecendo o coração dele, foi para ele e perguntou assim, Pedro, estavam eles lá na beira do rio fazendo uma refeição, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Ele disse, eu amo o Senhor. E Jesus disse, então apacenta as minhas ovelhas. Assim como na segunda e na terceira vez houve a mesma coisa. Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Ele disse, sim, Senhor, eu amo. E Jesus disse, então apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhinhas. Da mesma forma que Pedro negou 3 vezes, Jesus deu 3 chances para ele. Ele disse aquilo, que ele cuidaria, que ele amava o Senhor. E depois que o Senhor subiu aos céus, Pedro mudou suas atitudes. Pedro teve uma conversão de coração. Ele parou de negar o Senhor. Ele converteu milhares de almas a Cristo. E além do mais, ele morreu pelo Senhor. Naquele momento em que ele perdeu a vida dele por amor ao Senhor, que ele viu que não valia a pena querer ganhar a vida, porque isso era perder, eu tenho certeza que Pedro ali ganhou a vida dele. Eu tenho certeza que ali Pedro nunca foi tão feliz de ter perdido a vida dele para ele mesmo e ter entregado ela para Cristo.
porque essa é a melhor decisão que nós podemos tomar. Eu digo isso por experiência própria. Enquanto eu tentava achar algo para minha vida que eu achava que ia me fazer viver, quanto mais fundo eu estava indo, mais fundo estava o próprio buraco que eu estava me enterrando. Mas no momento que eu encontrei ao Senhor, no momento que eu quis entregar tudo para Ele, no momento que eu quis viver aquilo que Ele tinha para mim, teve coisas que eu precisei abrir mão? Sim, teve coisas que eu precisei abrir mão. Teve coisas que às vezes não era pecado, mas vai chegar um momento que talvez você vai ter que abrir mão para se dedicar mais ao Senhor, para entregar a sua vida ao Senhor. Uma das coisas que eu morria de medo era vir aqui falar. Eu tinha vergonha, eu tinha medo, mas quando o Senhor manda, não tem o que a gente fazer. Eu estava com meu coração apertado, eu andava, sabe, andava difícil. Mas no momento que eu falei, Senhor, chega, eu não vou mais correr do teu chamado, eu vou fazer o que o Senhor está me falando, eu vou te obedecer, aqui estou eu, tentando obedecer ao Senhor. Talvez eu não sou a pessoa que sabe falar melhor, talvez eu não sou a pessoa que mais sabe sobre teologia, mas o que eu quero te dizer é que o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor pode mudar destinos quando você entrega a sua vida para Ele. Para de querer achar que você vai ganhar alguma coisa buscando a sua própria felicidade ou buscando aquilo que talvez por um breve momento vai ser bom para você. Busque as coisas do alto, busque as coisas do céu, busque aquilo que agrade ao Senhor e você vai ver o quão feliz sua alma vai ser, o quanto de vida você vai ganhar. E quando a gente começa a enfrentar esses desafios que Deus coloca para nós somos transformados. Pois o que não nos desafia não nos transforma. Olha lá como diz em Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os caminhos e Ele endireitará suas veredas. Algumas versões dizem assim, não se estribe no seu próprio entendimento. O estribo no cavalo é onde você coloca o pé e é onde você firma o seu pé que dá todo o equilíbrio para você poder montar no cavalo. Não coloque o seu equilíbrio, a sua força, não coloque o seu apoio no seu entendimento, porque às vezes nós podemos estar enganados. Mas quando nós nos apoiamos no Senhor, quando nós nos estribamos no Senhor, na palavra dele, aí sim, Ele torna retos os nossos caminhos. Jesus, Ele é a nossa rocha. E você já reparou que não é a rocha que sobe, desce, que se move, não. Quando a rocha está lá no mar, por exemplo, as ondas vêm e vão, batem e vão e levantam e descem e sobem. Essa maré, essas ondas, são os problemas da nossa vida, as tempestades, os ventos, os problemas, as dores, as doenças, mas a rocha permanece ali firme, inabalável. Nós temos que nos firmar na rocha, nós temos que estar apoiados no Senhor, naquilo que Ele tem para nós, buscar na palavra do Senhor na Bíblia. A Bíblia é um livro que se você ler 3 capítulos por dia, você termina ela em um ano. E mesmo assim, se você ler ela ano após ano, tem coisas para você aprender. E o Senhor tem muito a falar para nós, muito a derramar sobre as nossas vidas. 1 Pedro 13 diz, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que lhe fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Lembre-se, uma pessoa inteligente, ela aprende com o erro dos outros, mas uma pessoa sábia, ela aprende com o próprio erro, e no fundo você sabe o que é errado. Lá em Gálatas 3, no versículo 26, vai dizer assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo.
E no 4, versículo 4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Eu não era filha, eu fui adotada através da fé em Jesus Cristo, e é esse convite que eu te faço. O Senhor me deu um lugar à mesa, onde eu andava perdida, eu não sabia, não tinha direção, eu não sabia que eu podia ter essa vida que hoje eu tenho. Eu não sabia que eu poderia me livrar de fardos pesados que eu carregava, como culpa, como falta de perdão, como dor, como rejeição. Mas o Senhor me ensinou que há um lugar leve, que o fardo dele é leve, que ele tem muito mais para nós. Ele tem muito mais para mim, ele tem muito mais para você. Mais do que essa vida que você tem vivido hoje. Talvez hoje você esteja pesado, talvez você sinta um fardo sobre você, mas hoje eu te faço um convite. Eu faço o convite que você se torne filho de Deus através da adoção por meio de Cristo. Eu te convido a sentar à mesa do banquete de Deus. Ele tem um lugar para você. Ele tem um lugar preparado para os seus filhos. Eu te convido a vir conhecer esse Deus maravilhoso através da palavra do Senhor, através de dobrar o seu joelho e se derramar diante do Senhor. Eu tenho certeza que a tua vida não será mais a mesma. Eu tenho certeza que essa dor que você tem sentido, tanto a física quanto a espiritual, sim, Deus cura dores físicas, ou Deus alivia essas dores, porque às vezes é um processo que é necessário nós passarmos. Mas eu creio, e eu te convido a crer, num Deus que faz milagres, num Deus que restaura famílias, num Deus que cura doenças, num Deus que tira o fardo pesado que está sobre a sua vida, num Deus que faz tudo novo. A semeadura, sim, nós vamos colher aquilo que nós plantamos de ruim, mas o Senhor nos ajuda no caminho. E nada se compara àquilo que Ele tem para nós. Nada se compara a viver uma vida em santificação com o Senhor. Não perca essa chance. Talvez amanhã possa ser tarde. Que Deus abençoe a sua vida.